Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo a partir das 5h50 da manhã para falar um pouquinho aí sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer também as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Olhar sempre aí para âmbito político, econômico e corporativo. Então, muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Você que nos assiste ao vivo aqui ou posteriormente gravado, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega esse conteúdo aí de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Hoje, dia 7 de dezembro de 2021, olhando um pouquinho aí para o mercado no dia de ontem, tivemos aí um dia com algumas oscilações, mas um dia de retomada novamente aí das bolsas norte-americanas continuaram aí a sua retomada, as bolsas europeias também aí reforçando altas aí após as quedas na semana passada, e o índice Bovespa aí chegando ao terceiro dia consecutivo aí de altas e acumulando aí quase 6% de alta já nos últimos dias, trazendo um pouco mais aí de otimismo também para os investidores. As notícias que animaram o mercado no dia de ontem foram principalmente as informações em relação à variante Omicron da Covid-19, que de acordo com estudos preliminares ela tem uma incidência menor, né? Ela tem sintomas mais brandos e o nível aí de hospitalização menor aí do que as outras variantes. Isso traz um pouco mais de tranquilidade mesmo em meio aí à retomada de medidas de distanciamento e até lockdown em alguns países. Isso acaba trazendo um pouco mais de tranquilidade aí para o mercado e para os investidores de forma geral. Vivemos aí também um otimismo em relação à aprovação da PEC dos precatórios aqui no Brasil, que também, apesar de não ser o melhor cenário, mas acaba sendo a melhor opção nesse momento em relação às possibilidades aí, principalmente de risco fiscal, né, de calote aí de alguns pagamentos no próximo ano. Mas é óbvio aí temos ainda alguns indicadores aí que podem aí prejudicar, podem azedar aí o clima dos investidores, né? Um dos pontos basicamente aí é a possibilidade aí do fatiamento da PEC dos precatórios, que traz aí uma certa desconfiança do mercado, e temos que ficar de olho nesse sentido e acaba movimentando aí o mercado no dia de ontem. Além disso, aí, o risco por conta da inflação alta, risco fiscal, risco político, né? Mas, diante disso tudo, os especialistas indicam que ainda temos uma boa força compradora aí nesse momento, aí, olhando aí para o índice Bovespa, para as ações das empresas brasileiras. Até lembrando, né, viemos de quedas consecutivas, aonde se imaginava em alguns momentos desse ano aí, que o índice Bovespa aí estaria entre 130 e 150 mil pontos, e recentemente aí voltamos a casa dos 100 mil pontos. Então alguns ativos aí encontram-se com um preço de oportunidade muito vantajoso, e por isso também esse cenário de fim de ano ajuda nesse momento do mercado. Ontem também tivemos aí o Boletim Focus, né, trazendo basicamente em linha com aquilo que já se imaginava, uma perspectiva novamente aí de aumento da inflação para o fechamento desse ano, e também um olhar aí para os próximos. A grande questão aí no Boletim Focus fica por conta aí do crescimento do PIB, né, principalmente para 2022, caindo um pouco mais essa perspectiva de crescimento do PIB e subindo aí a questão da taxa de câmbio, né, da expectativa de câmbio para esse ano e para o próximo, num momento em que as moedas da América Latina estão muito desvalorizadas frente ao dólar, e também nesse momento aí que nós temos perspectiva de eleições em 2022, e normalmente é um período de grande volatilidade aí da moeda norte-americana. Continuando olhando um pouquinho aí
para o exterior, né? Algumas coisas que mexeram com o mercado também foram as altas aí do preço de petróleo e do preço do minério de ferro, então as commodities também auxiliaram os mercados de forma geral. Lembrando que na sexta-feira tivemos queda de mineradoras aí no mundo inteiro também por essas movimentações. Olhando aí para as bolsas europeias e norte-americanas, elas fecharam em alta, né, principalmente por conta dessa notícia aí sobre a variante Omicron, né, e a recuperação, né, das liquidações aí que houveram na sexta-feira. Sexta-feira foi um dia de forte venda, principalmente das empresas de tecnologia, assim como falávamos no dia de ontem. Ainda temos muitas dúvidas, né, principalmente aí no mercado global, em relação aos próximos passos do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, em relação a essa retirada de estímulos. Os discursos aí de membros do Federal Reserve reforçam aí que o Fed vai acelerar essa retirada de estímulos para ter uma maior força aí no próximo ano em relação à necessidade ou não de aumento da taxa de juros, mas ainda existem algumas incertezas e o mercado fica de olho nesses pontos. Olhando aí para fechamento em números de forma geral, nós tivemos aí o índice Bovespa no dia de ontem subindo 1,70%, chegando a 106.859 pontos. O dólar aí subiu 0,15% e chegou a 5,69%, desculpa. Nasdaq, a bolsa de tecnologia norte-americana, uma alta de 0,93, chegando aí aos 15.225 pontos. Índice S&P 500 aí alta de 1,17%, chegando a 4.591 pontos. E Dow Jones aí subindo 1,87% e chegando aí a 35.227 pontos após as fortes quedas aí da sexta-feira nas bolsas globais. Olhando um pouquinho para a Europa, o euro chegou aí a R$ 6,42, alta de 0,64, enquanto as bolsas, né, subiram forte, aí, como falávamos desde a abertura do nosso Morning Call de ontem. A Alemanha e o DAX subiu 1,39%, chegando a 15.380 pontos. O CAC na França subiu 1,48%, chegando aos 6.869 pontos. E no Reino Unido a alta foi de 1,54%, a 7.232 pontos. Bolsas asiáticas ontem haviam fechado em queda, né? Ainda reflexo do fechamento das bolsas na sexta-feira, do restante das bolsas globais, e falas aí do Jerome Powell e de outros dirigentes do Fed. A China, então, fechou em queda de 0,93%, a 14.752 pontos, enquanto o Japão aí fechou em queda de 0,36% a 27.927 pontos. Olhando aí para o cenário de cripto, né, que no fim de semana caiu bastante e oscilou muito aí nos últimos dias, o Bitcoin fechou ontem com alta de 0,22%, enquanto o Ethereum subia 3,63%. Petróleo futuro, também como falávamos aí na abertura do nosso Morning Call, teve uma forte alta aí, principalmente com essa perspectiva aí de que a variante Omicron acaba não sendo tão forte, né, como se imaginava. Isso dará talvez mais tranquilidade, principalmente aí com o reforço nos países europeus e na América do Norte em relação às vacinas, né, os governos reforçando aí a questão das vacinas. E isso deve trazer uma maior tranquilidade, e juntamente com as notícias da OPEP, nós vimos aí então o petróleo subindo novamente, perspectiva aí de petróleo futuro para fechamento agora em dezembro, o Brent fechando a $70,65, enquanto o WTI fechando aí a $69,97 o barril. Índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, ontem fechou a 27,18 pontos, uma queda de 11,61%. O índice VIX mede a volatilidade aí do mercado de renda variável, né? Então, importante aí o famoso índice do medo, ele mede aí esse risco, então, na renda variável.
Ouro futuro, ele fechou ontem aí a negociação a 1.772 dólares e 20 cents a onça para fechamento agora em dezembro. Alumínio futuro fechando a 2.596 dólares e o ferro refinado aí também fechamento para dezembro com a alta de ontem fechando aí com perspectiva de 103 dólares e 74 cents, negociação para fechamento agora em dezembro de 2021. Também tivemos essa alta, mas o minério de ferro aí continua sempre aí nessa casa aí dos 100 a 103, 104 dólares no máximo aí nos últimos dias, nas últimas semanas, né? Após aí retomar um pouco das altas aí que vimos desde agosto despencar em alguns momentos aí a commodity, ela volta a se estabilizar próximo aí dos 100 dólares. Continuando e olhando um pouquinho para o fechamento das ações que compõem o índice Bovespa no dia de ontem, as principais altas aí ficaram por conta de Gol 4, né, que subiu 11,34% a R$16,89. Azul 4 também subiu 10,57% e fechou aí a R$24,80. Assim como falávamos ontem aqui no nosso Morning Call, a perspectiva aí de aumento nos voos, principalmente voos internacionais, aí já com uma boa ocupação nas companhias aéreas, traz também essa valorização, junto com o movimento aí de final de ano, onde normalmente acontece o maior número de viagens, né? E com o aumento da demanda, aumenta também os preços e aumenta também aí essa retomada do setor, por isso aí essa correção, esse aumento forte aí nas ações de companhias aéreas no dia de ontem. BRKM5 Braskem também subiu ontem 9,75%, reforçando as altas do ano, chegando aí a R$ 66,40. Amer 3 e Lame 4, né, lojas americanas, os dois tickers de lojas americanas aí também voltando a subir. Amer 3 aí é o ticker que compõe aí, o ticker que compõe as lojas físicas, e B2W subindo 7,26% e chegando a R$ 29,83. Lame 4, a holding, né, que cuida de lojas americanas, subindo 6,24% e chegando a R$ 5,45, também evoluindo em relação às últimas semanas que foram de quedas. Continuando e olhando aí para as principais baixas, ontem tivemos entre as principais baixas do índice aí, tivemos aí Cash 3, que é Melius. Melius caiu 11,70% após forte alta na sexta-feira, né, de mais de 30%, e ficou aí nos R$ 3,02. Olhando também aí para o setor de saúde, RDOR 3, Redditor, né, que existe uma grande aposta aí sobre as ações por algumas casas aí a nível Brasil aí de retomada em 2022. Ontem ela fechou com queda de 3,22% a R$ 47,73. Raio 3, que é Rumo, né, Rumo 3 aí caiu 2,76% a R$ 17,60. CSAN3, Cosan, caindo 2,15% a R$ 21,89. E RAPV3, Rapvida, caindo 1,75% a R$ 11,23. Essas foram as principais altas e baixas do índice Bovespa no dia de ontem. Para hoje, vale a pena ficar de olho em alguns indicadores, como é o caso do IGPDI, que é divulgado aí no dia de hoje, o IGPM, né, mede aí a inflação basicamente aí do atacado, né, olhando aí principalmente para a indústria, aí afeta muito o atacado de forma geral. Ele é medido sempre ali do dia 21 até o dia 20 do mês seguinte, e aí temos o IGPDI, que é a medição do dia 1º ao dia 30, né, ou dia 31, dependendo dos meses, e é divulgado sempre no início do mês posterior ao índice. Então hoje temos o IGPDI referente ao dia 1º até o dia 30 aí do mês de novembro. Vale a pena então ficar de olho nesse movimento, até porque a gente sempre reforça aqui que a inflação do atacado normalmente ela é repassada posteriormente aí para o varejo, né, visto que as indústrias acabam tendo que repassar parte dos seus custos aí para o consumidor final.
Já olhando aí para setor internacional, os indicadores aí que vale a pena ficar de olho hoje, a balança comercial lá na China, né, a relação de importação e exportação, principalmente em um momento aí que a China vem passando por alguns problemas com diversas empresas e também aí tivemos aí já desde o início do ano uma perspectiva do próprio governo chinês de um menor crescimento da economia na China. Hoje temos a divulgação da produção industrial na Alemanha. Ontem, né, nós tivemos a divulgação aí dos pedidos para a indústria na Alemanha, que acabaram vindo abaixo, mas a produção industrial veio acima um pouco da expectativa. Já foi divulgado esse índice nas primeiras horas do dia, mas vale a pena ficar de olho nos desdobramentos em relação a isso. Hoje também temos divulgação da balança comercial na França, percepções econômicas, né, e a confiança aí do consumidor, mas essa percepção de retomada econômica na Alemanha e também na zona do euro, que vale a pena ficar de olho, principalmente aí em meio a essa perspectiva aí de atrasos na retomada econômica por conta da variante Ômicron e o aumento aí dos casos de Covid, vale a pena então ficar de olho nesse indicador. Hoje temos a divulgação também do PIB lá na zona do euro, balança comercial norte-americana e perspectiva energética lá nos Estados Unidos, onde esse é um estudo aí, divulgado aí periodicamente nos Estados Unidos, que olha todas as matrizes energéticas do país e também de alguns outros players e planeja aí qual é a necessidade e qual é a perspectiva em relação a cada uma dessas matrizes energéticas para o ano seguinte. E se lembrarmos, ainda vivemos aí uma crise energética global, né? Apesar de termos tido aí recentemente uma queda aí no preço do gás natural, ele subiu muito aí nas últimas semanas, últimos meses, e aí levou inclusive aí a fortes altas no preço do petróleo. Vimos diversos desdobramentos disso, então vale a pena ficar de olho nesse indicador aí da percepção energética lá nos Estados Unidos. Continuando e olhando aí para aspectos que podem mexer aí com o ambiente financeiro através da política, né? A política que tem interferido bastante aí no resultado da economia e no mercado financeiro aí nos últimos meses. Vimos aí a ministra Rosa Weber aí durante a madrugada, né, no dia de ontem aí, liberando as emendas de relator, reforçando aí foi ela inicialmente aí que suspendeu as emendas de relator e por falta de transparência. Foi solicitado aí ao Congresso, que fez aprovações na semana passada em relação aí às emendas de relator, para trazer maior transparência. E então, após um pedido aí inclusive aí dos presidentes da Câmara e do Senado, a ministra Rosa Weber então liberou as emendas de relator. Agora o plenário aí do STF precisa votar essa questão e existe esse combinado, né, e esse compromisso do Congresso em trazer maior transparência para os recursos que são destinados, quem solicitou o recurso, para que ele foi destinado, entre outros aspectos aí desse possível orçamento secreto aí utilizado aí por muitos governos. Então isso também pode trazer alguns desdobramentos e principalmente amenizar aí os atritos entre os poderes, né? O judiciário e o legislativo, onde havia aí algumas rusgas nos últimos dias também por conta aí dessa suspensão. Parlamentares aí hoje têm alguns votos, né? São cerca de 26 votos aí, 28 vetos aí que eles têm que votar no dia de hoje do presidente Jair Bolsonaro. O mais importante ou o mais relevante para o dia de hoje está a questão aí do veto do presidente Jair Bolsonaro ao fundo eleitoral, aquele que era de quase 6 bilhões, né? Que foi vetado lá alguns meses atrás. E aí agora os parlamentares votam esse veto, né? Podem derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro. Então vale a pena ficar de olho também nesse desdobramento, principalmente quando olhamos aí para esse aumento aí de despesas com campanha eleitoral aí dos partidos, isso que gera bastante polêmica já há algum tempo aqui no país, a relação aí de financiamento público de campanhas. Essa semana também está cheia de indefinições e vale a pena ficar de olho na discussão aí sobre a PEC dos precatórios, né? A Câmara, como já falamos alguns dias aqui,
pretendia o Arthur Lira deixar a votação aí somente para o próximo ano, visto que a PEC foi aprovada com mudança no texto lá no Senado, então ela teria que ser mantida com o mesmo texto e aprovada em 2 turnos na Câmara antes do fim do recesso parlamentar. Por enquanto, a ideia ainda da Câmara de Deputados aí é fatiar esse projeto, mas o texto, da forma como foi aprovado no Senado, dificulta isso, e o mercado financeiro também tem certo risco aí, né, certa aversão a esse fatiamento do projeto aí, que pode trazer desdobramentos para o próximo ano. Então vale a pena ficar de olho nessa discussão e nos próximos passos em relação à votação da PEC dos precatórios na Câmara. E crescem aí, olhando para a política internacional, as tensões entre Rússia e Ucrânia, né? Já falamos disso há algumas semanas atrás. A Ucrânia, inclusive, aí solicitou apoio dos Estados Unidos e da União Europeia aí, visto que a Rússia estava colocando aí veículos militares e tropas aí próximo das fronteiras. Existe aí um receio de que a Rússia invada a Ucrânia, e o presidente Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, afirmou que haverão muitas sanções à Rússia, né, de forma geral, se houver a invasão aí ao país vizinho. Então vale a pena ficar de olho nesse tema internacional, que pode mexer com o mercado financeiro também. Continuando e olhando aí um pouquinho para a economia, para aquilo que pode mexer com a economia como um todo, olhando aí para a Covid-19, né, temos aumento de casos em diversos países, temos a nova variante Omicron, que já foi inclusive constatada em brasileiros que vieram de voos da África do Sul, e em meio a todo esse aumento de casos, algumas semanas atrás, a Anvisa recomendou aí que o presidente Jair Bolsonaro solicitasse para todos os entrantes no Brasil, né, todas as pessoas que viessem de fora em voos internacionais, que apresentassem então os estrangeiros aí o famoso passaporte de vacina, o que não foi acatado. E aí na noite de ontem tivemos o ministro aí Luiz Roberto Barroso do STF dando prazo aí de 48 horas para que Bolsonaro se explique aí sobre essa ausência de cobrança do passaporte de vacina, visto que pode trazer riscos aí para a população brasileira. Então também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Banco Central Brasileiro, e aí um olhar direto aí essa semana, temos a partir de hoje reunião do Copom, amanhã inclusive voltamos aí no final do dia, né, depois do pregão, já com a nova taxa Selic divulgada aí pelo Copom e os próximos passos do Banco Central e o Comitê de Política Monetária. Mas em linha aí com tudo que vem acontecendo, o Banco Central aí olhava muito aí para alcançar a meta da inflação no próximo ano, o ano de 2022, inclusive sempre reforçando isso nas suas falas e trabalhando nesse sentido, mas a perspectiva aí da inflação aí pro próximo ano é acima já, ou muito próximo do teto da meta, e então o Banco Central já começa a direcionar os seus esforços aí para buscar o centro da meta da inflação em 2023. Vemos aí, obviamente, aí o ano de 2022 muito difícil de alcançar, até pelo cenário em que já vivemos e pelo gargalo de produção que aumenta ainda mais a inflação aqui no Brasil, e isso afeta aí diversos países do mundo também por conta da pandemia. A volatilidade aí dos criptoativos, né, principalmente o Bitcoin, aí que estava aí na boca do povo aí durante o final de semana e durante o dia de ontem por conta da grande volatilidade. Realmente é um ativo aí com maior volatilidade, mas não tem inibido os investidores que buscam cada vez mais exposição a esse tipo de ativo. Mas pesquisas realizadas aí desde o ano de 2020 revelam aí que a maioria das pessoas que investem ou que gostariam de investir nas criptomoedas, em Bitcoin e outros ativos, prefeririam aí que isso fosse negociado numa bolsa de valores. A importância dessa notícia aí para a economia e olhando aí para o mercado financeiro é que entramos novamente aí na discussão sobre a regulamentação dos criptoativos, das criptomoedas. E esse é um ponto aí já bem discutido, e toda vez que entra numa nova discussão nesse sentido, temos volatilidade aí nesses ativos, mas é algo visto aí muito forte aí pela SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos,
e também diversos outros países olhando aí para essa regulamentação via Banco Central, via Bolsa de Valores, tentando encontrar um caminho aí para regulação e regulamentação específica aí dos criptoativos. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e nesses próximos passos. Um estudo também mostra, e isso é interessante olhando para a economia e mercado financeiro como um todo, que nos próximos anos aí deve aumentar em cerca de 52% na América Latina as transações sem o uso de dinheiro físico, né? Dinheiro em espécie, sejam cartões, transferências. Hoje aí alguns mercados como a China, principalmente, eles já fazem quase tudo via aplicativo. No Brasil aí tivemos recentemente aí a questão do Pix, que já trouxe uma mudança muito grande, né? Recentemente foi lançado também o Pix Troco e o Pix Saque, que também pode ajudar nesse movimento. E obviamente aí esse é um caminho sem volta e devemos ter muitas mudanças. Vale a pena ficar de olho nisso tudo, então se mexe com o mercado financeiro, com as adquirentes de forma geral também. E o saldo líquido de poupança no mês de novembro, divulgado aí no dia de ontem, subiu cerca de 12 bilhões de reais, né, uma alta recorde. E aí voltamos a ver aí os brasileiros poupando mais, chega aí próximo de 1 trilhão e 30 bilhões aí, quase já a caderneta de poupança no Brasil, apesar de alguns especialistas aí tratarem ela como um investimento ruim, é uma forma aí de os brasileiros também pouparem, e vimos então essa alta recorde aí para o mês de novembro, cerca de 12 bilhões aí de recursos líquidos, né, saldo líquido positivo na poupança no mês de novembro. Olhando um pouquinho para cenário corporativo e tudo aquilo que pode mexer com o mercado, ontem falávamos aqui por alto das falas do presidente Jair Bolsonaro, né, que disse que a Petrobras aí deve reduzir o preço dos combustíveis nas próximas semanas. Logo depois, aí no início da manhã, ainda tivemos o presidente da Petrobras e alguns diretores falando de que não há nenhuma fala nesse sentido, nenhum estudo por enquanto nesse sentido, e muito menos uma informação privilegiada passada aí para o executivo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro. Mas ainda assim a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, abriu um processo contra a Petrobras, lembrando, por se tratar aí de uma empresa com capital aberto na Bolsa, ela tem que revelar qualquer informação como um fato relevante ao mercado. Isso não aconteceu, e aí podemos ter aí alguns desdobramentos de ações então e multa para a companhia. Empresas aí do setor imobiliário começam a ampliar aí as aquisições de terrenos no metaverso, né? O metaverso aí que já tem movimentado alguns milhões de reais e pode aí ter muitos desdobramentos agora, inclusive com empresas do setor imobiliário já olhando para esse setor. Então também podemos ter muita movimentação nesse sentido, vale a pena ficar de olho. A IVE, né, que é uma das empresas startup criada ali dentro da Embraer, já tem encomenda aí de quase 800 carros voadores, algo aí que valorizou bastante as ações da Embraer no ano também. Então chegando ao fim desse ano aí com quase 800 veículos voadores, carros voadores encomendados. Vale a pena então ficar de olho nos desdobramentos aí disso em relação ao mercado financeiro. Lembrando que nada aqui é recomendação de compra ou venda, apenas notícias que podem impactar o mercado. E a Alibaba, né, a empresa aí dona da AliExpress e outras empresas, a empresa chinesa aí, tenta reverter a forte desvalorização das ações, que chegou aí a cerca de 65% de desvalorização aí no ano, principalmente por conta de varejistas em geral. A empresa é uma empresa de tecnologia, né? E ela teve uma queda então muito forte das ações na Bolsa de Nova York e agora tenta se recuperar. Houveram muitos novos concorrentes também. Isso obviamente mexe com o mercado financeiro como um todo. Vale a pena ficar de olho então nessa reorganização da empresa. E a Riachuelo, que é negociada na Bolsa Brasileira aí através da Guararapes, né? Guararapes, que é a empresa então que é a dona da Riachuelo e tem a negociação em bolsa através desse ticker. A Riachuelo vendeu a sede no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo,
com a ideia de otimizar custos e reforçar a questão do trabalho híbrido, isso também que se torna cada vez mais uma realidade, né? Essa mescla entre remoto e presencial, e muitas empresas ainda se mantendo aí um pouco distantes, principalmente dos grandes centros, com a possibilidade de atuação remota. E aumenta aí a cobrança dos grandes bancos em relação à fiscalização e risco das fintechs, né? Esse já é um assunto antigo, mas voltamos a ele aqui, pois são notícias aí frequentes e notícias dessa semana, aonde inclusive o presidente aí do Bradesco reforça aí que as fintechs deveriam ser fiscalizadas pelo nível de risco que elas possuem e ou oferecem, né? Então também podemos aí ter alguns desdobramentos nesse sentido, principalmente em um momento aí que, devido à grande concorrência e a novas fintechs aí, os grandes bancos também estão tendo dificuldades de manter margens e ter aí um resultado positivo. Então isso tudo acaba pesando bastante e essa cobrança aí tem sido cada vez mais frequente. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. 6h22 da manhã já, vamos olhar um pouquinho aí para abertura e fechamento de mercado. Nós já temos as bolsas asiáticas fechadas, onde aí nesse momento aí a bolsa chinesa fechou às 5h30 da manhã com queda de 0,38% a 14.697 pontos. E ainda continuando de olho aí na Ásia, nós já temos a bolsa Nikkei no Japão também fechada, diferente dos últimos dias, né? Bolsa Nikkei disparou em sentido positivo, uma alta de 1,89%, retomando a força compradora aí de ações da área de tecnologia após as últimas quedas, e fechou o pregão às 3 horas da manhã a 28.455 pontos. Olhando aí para os demais mercados, a abertura e fechamento aí dos mercados europeus e pré-market dos Estados Unidos, mais um dia de perspectiva positiva, com perspectiva aí de fortes altas para as bolsas globais. Nesse momento aí o DAX na Alemanha sobe quase 2%, 1,93%, o CAC na França nesse momento subindo 2,05%, e no Reino Unido aí uma alta de 1,20%, agora 6h24 da manhã aqui no Brasil. Pré-market dos Estados Unidos também é positiva, onde nós temos aí Dow Jones subindo 0,90, S&P 500 subindo 1,25% e Nasdaq subindo 1,80% nesse momento. É óbvio, o mercado é soberano, podemos ter muitas mudanças, temos indicadores aí a serem divulgados aí que podem mexer com o mercado. É uma semana também com alguns indicadores importantes, olhando aí para essa retomada econômica. Mas essa é a perspectiva nesse momento, 6h24 da manhã. Índice Bovespa deve seguir as bolsas norte-americanas. Obviamente o cenário interno, principalmente a discussão em torno da PEC dos precatórios, pode trazer aí algum desconforto, algum descolamento ou até mesmo potencializar resultados. Então vale a pena ficar de olho em todos esses desdobramentos durante o dia. E amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para falar um pouquinho do que aconteceu no dia de hoje e trazer as notícias aí que impactam o mercado no restante dessa semana. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse conteúdo. Aqui na descrição do vídeo tem o link aí também para um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você consegue aí acessar esse grupo e receber esse material em PDF também todos os dias gratuitamente antes das 7 horas da manhã. Um bom dia, bons negócios e até lá. Tchau, tchau.